Meus amigos, eu quero falar de um tema agora que é bastante interessante para a gente analisar. As estatais brasileiras tiveram um déficit bilionário entre janeiro e agosto deste ano. O prejuízo agora em 2025, sem fechar o ano, já é maior do que, inclusive, o que foi registrado no ano todo de 2023. Vamos então acompanhar aqui as informações com o nosso Matheus Dias, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí, meu amigo, bem-vindo. Oi, Evandro, boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. Então saíram esses dados mesmo do Banco Central, dados extremamente preocupantes em relação às empresas estatais, ou seja, as empresas públicas que têm o governo como majoritário. Referente a janeiro e agosto desse ano, nesse período o Brasil teve um déficit primário de 8,3 bilhões de reais nessas empresas públicas. Só esse dado já é o recorde histórico do déficit das empresas estatais de toda a série histórica. Começou a ser mapeada ali em 2001, ou seja, nesses 25 anos, em todos os anos, referente aos 12 meses de cada ano, de janeiro a agosto desse ano, o déficit foi maior. Isso chama bastante atenção, principalmente puxado pelos Correios, já que os débitos da empresa são conhecidos e cada vez mais crescentes. De janeiro a julho desse ano, os Correios tiveram uma dívida ativa de 4,3 bilhões de reais, o que representa mais da metade da dívida de todas as empresas estatais do Brasil esse ano. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, ele tinha dito ontem, em uma entrevista na qual ele se posicionou e reclamou bastante sobre essa situação. Ele defendeu mais uma vez que, assim como foi feito em São Paulo, o governo federal deveria também privatizar as empresas estatais para gerar um superávit ou para tentar conter esse déficit, pelo menos. Tarcísio reclamou mais uma vez e apontou por dados do Banco Central de que as empresas estatais sempre deram prejuízos nos governos do PT. E de uma certa forma, Evandro, ele não está errado se você analisar os dados, já que a partir de 2001 começou a ser medido, em 2003 até 2010 no governo Lula foi o único momento do PT em que a maioria dos anos as empresas fecharam o ano com superávit. Apenas em 2007 teve, nesses 8 anos, um déficit primário. Só que no governo Dilma, de 2011 a 2016, ela pega o governo ali com superávit primário, mas a partir de 2012 e até 2016, em todos os anos, o Brasil fechou o ano com déficit em todas as empresas estatais, na média das empresas estatais. Depois do impeachment, nos 2 anos de governo Temer, foi de superávit, assim como os 4 anos do governo Bolsonaro também foram de superávit. E neste mandato de Lula, o terceiro mandato e atual, os 3 anos de governo até aqui foram de déficit primário, sendo que esse ano, com o recorde histórico nos débitos, 8,3 bilhões de reais. E vale lembrar que até o final do ano essa dívida ainda pode subir, né, Evandro? Já que tem tanta pressão do Banco Central por corte de gastos do governo, assim como a dívida pública de mais de 50 bilhões de reais do governo federal. Agora, para finalizar, Evandro, os dados do Banco Central, mesmo em todo esse cenário pessimista, tem um único recorte otimista em relação a agosto desse ano com agosto do ano passado. Nesse mês de agosto, então, nesse último mês de agosto, a dívida foi de 17 bilhões de reais, enquanto em agosto do ano passado, 21 bilhões. Teve uma pequena melhora ali de cerca de 4 bilhões de reais. Por outro lado, os juros nominais do setor público, os juros ativos, representam nos últimos 12 meses 946 bilhões de reais. Em resumo, então, o déficit das empresas estatais extremamente alto, recorde histórico, mesmo com uma pequena melhora em agosto desse ano em relação a agosto do ano passado, mas os juros nominais no Brasil mostram que o governo gasta cerca de 1 trilhão de reais por ano, Evandro. Muito obrigado pelas informações, viu, Matheus Dias, por trazer esses dados. Eu quero reforçá-los agora numa ilustração que a gente preparou para mostrar essa diferença dos anos. Vamos trazer aqui na tela, então. Se a gente olhar desde 2001, quando se teve um superávit de quase 10 bilhões de reais, esse resultado ele vai oscilando ao longo dos anos, passando por um déficit que chega a 4,3 bilhões em 2015, depois um superávit lá em 2017, entre 2017 e 2019, chegando a 11,8 bilhões. Aí, em 2022, se tem 6,1 bilhões de superávit. Aí o que acontece em 2023? O número não aparece aqui, mas o déficit fica um pouco acima de 2 bilhões. Aí esse déficit em 2024 cresce para 8,07. Só que aí qual que é o problema agora e por que se vem o destaque em 2025? Porque o ano nem acabou
e o déficit, que já é um dos maiores dos últimos anos, ou o maior dos últimos anos, supera aqui já o do ano todo de 2024, que está em 8,07. E aí, Bruno Musa, eu quero perguntar para você o quanto o resultado dos Correios impacta nesse número que chama tanto a atenção, porque se a gente nem fechou o ano e já tem 8,3, recorde histórico, o que vai acontecer até dezembro? Bom, vamos lá. Eu estou com esses números na ponta da língua, porque primeiro é um tema que eu acompanho, segundo que eu gravei um vídeo para a Jovem Pan ontem, que vai ao ar na rede social da Jovem Pan, na minha hoje. Então, vamos lá. A tua pergunta direto, desse quase 9 bilhões de prejuízo até o momento, 4,4 bilhões vem apenas dos Correios, tá? Isso significa que a gente tem quase 50% vindo dos Correios. E o que aconteceu com os Correios? Lembra que há uns dias atrás eu falei que eu sou chato ao analisar números e os dados são completamente diferentes dentro do próprio governo? Os ministérios ali publicam dados diferentes. Pois bem, eu fui analisar então os números do Correio, analisar os balanços do Correio, o que é divulgado com dados oficialmente, o DRE do próprio Correio, tá? E aí eu deixo até uma dica para o próprio governo para melhorar um pouco a comunicação, porque ela é realmente complexa para jogar tudo no Excel, mas vamos analisar aqui muito rapidamente para não ficar chato com isso. De 2010 para cá, a margem bruta dos Correios, que era 35%, vem caindo drasticamente no último ano. A margem bruta foi de 3%, ou seja, praticamente na margem bruta empata no break-even. E isso, obviamente, quando vai para a margem líquida, já cai para um prejuízo de 4,4 bilhões, tá? Hoje o Correio vem conseguindo pagar as contas, algumas estão em aberto, que vem pagando de conta, e isso está escrito no balanço, com empréstimos, ou seja, ele vem se endividando para conseguir fechar a conta, um reflexo do que é o governo brasileiro e do que são as outras empresas estatais. O governo percebeu, e não é agora, vem nos outros governos anteriores, que o orçamento das empresas comandadas pelo governo federal, elas são usadas por um projeto de poder. Aconteceu com a Petrobras, a gente viu e vimos com todas as outras empresas. Ou seja, o Correio está na iminência de receber uma capitalização de 20 bilhões de reais para conseguir continuar funcionando. Quem vai capitalizar? A princípio, o Banco do Brasil. Quem é o Banco do Brasil? Quem sustenta o Banco do Brasil, o Correio e todas as outras empresas? Eu, você, todos nós, com os impostos que não param de subir, para sustentar uma empresa que minimamente, no melhor dos casos, ela está ineficiente, não está, para não dizer alguma outra coisa. Vai analisar, por exemplo, as margens do Mercado Livre, uma das empresas mais eficientes que tem uma grande capilaridade no próprio Brasil. Vale lembrar que os Correios têm o monopólio de distribuição das cartas, mas não de encomenda. É uma piada analisar o balanço de um de outro e o balanço de uma empresa ou de outra. Só que nós sustentamos o Correio, nós sustentamos tudo isso. Portanto, é esperado para esse ano uma capitalização das empresas comandadas pelo governo federal de 27 bilhões de reais. O arcabouço fiscal, natimorto, como a gente já falou aqui várias vezes, que nasceu matematicamente morto, prevê que o Brasil pode ter um rombo de até 31 bilhões de reais esse ano, que não será cumprido. E, portanto, significa que um Correio é basicamente a margem de erro que o governo prevê dentro do arcabouço fiscal. Ou seja, é simplesmente patética a situação e o que eles estão fazendo novamente com as empresas públicas, que nós bancamos com esse aumento de impostos para tornar as contas cada vez mais infecháveis aqui, entre aspas. Olha, eu quero até trazer aqui, Piperno, e ouvir também a sua avaliação, por quê? A pressão sobre essa gestão do governo Lula aumenta quando se faz a comparação, com a maneira como as estatais foram entregues em 2022, que foi o último ano de Jair Bolsonaro, com 6,1 de superávit. A gente precisa ressaltar, porém, que na última gestão de Jair Bolsonaro, os Correios também foram entregues com um déficit. Esse déficit superou ali os 500 milhões de reais em 2022, se não me engano foram 800 milhões de reais em 2022, depois esse déficit chegou a 500 milhões de reais em 2023. Então,
Também no início do governo Lula houve um déficit. No caso dos Correios especificamente, não houve, no último ano de Jair Bolsonaro, um superávit. Porém, os números gerais das estatais apresentaram esse resultado aqui, de 6,1%. Diferentemente do que se tem agora nesses últimos 2 anos do governo Lula, com resultados, digamos, recordes em termos de déficit, 8,07 e 8,03. Ali, e por que eu te pergunto sobre essa pressão e esse desafio que se tem, Piperno? Porque quando houve a explicação do déficit do governo agora, nessa semana, os Correios fizeram um discurso dizendo que esse número era resultado... Traz aqui na 1 para mim, Vitinho, fazendo um favor, para eu conversar aqui com eles. Isso, obrigado. Esse número era resultado da falta de investimento nos últimos anos do governo de Jair Bolsonaro, que fizeram com que as contas dos Correios fossem piorando até chegar a esse resultado assim extremamente preocupante agora em 2025. Como é que você avalia essas informações, esses dados e a maneira também como essas, digamos, companhias foram gerenciadas na última e nesta gestão? Bom, então vamos por partes. Essa explicação ela tem a sua razão de ser, mas ela é cara de pau. E depois eu vou explicar por quê. Primeira coisa que me chamou a atenção. Então, quando a gente mostra a Petrobras, né, que apareceu na nossa imagem, é forçoso, importante, fundamental esclarecer que a Petrobras não faz parte dessa conta. Por quê? Porque quando se fala em prejuízo de estatais, esse prejuízo não contabiliza os resultados dos bancos e da Petrobras. Por que essa diferenciação é relevante? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Petrobras não entram nesse balanço. E o BNDES. E a Eletrobras também. Que agora... Também. Exato. Então, BNDES... Estatizada. Exato. BNDES, Banco do Brasil, e Caixa Econômica Federal e Petrobras, os 4. Por que é importante fazer essa diferenciação? Porque quando se joga tudo na conta do aparelhamento e tal, não sei o que, isso é um discurso fácil, mas ele não é real. Por quê? Porque os 3 bancos hoje, aliás, desde que o presidente Lula assumiu, os 3 bancos, eles têm resultados em números atualizados, em números reais, com inflação corrigida e tal, muito melhores do que esses 3 bancos tinham de 2029 a 2022. É importante esclarecer isso. As outras estatais, elas pioraram por 2 fatores principais. Primeiro, o caso dos Correios, que o resultado é uma pouca vergonha, isso tem que ser dito, e também por conta do prejuízo da Ingeprom, que é a empresa de gerenciamento de projetos navais, que chegou a dar, acho que de 23 a 24, né, um déficit superior a 3 bilhões de reais. Que quase nunca funcionou, né? Então, por que a Ingeprom passou de uma hora para outra, ninguém falava nela, e de uma hora para outra essa empresa teve seus prejuízos aí, enfim, disparados enlouquecidamente? Porque é uma empresa que está envolvida na construção do submarino nuclear, desse projeto. Então, é uma fase em que ela está gastando muito mais. A partir do momento em que tudo estiver pronto, obviamente essa curva se reverte. Agora, no caso dos Correios, é indecente. E é indecente por uma série de fatores. Má gestão e uma empresa que não está sabendo se adequar aos novos tempos. Então, a demanda por serviços postais, ela caiu drasticamente. Eles falam do negócio da taxa das blusinhas, de importações da China. Tudo isso explica um pedaço do problema. Mas o fato, e o Musa citou o Mercado Livre, o fato é que hoje a joia do setor está exatamente nas encomendas. Ninguém mais usa cartas. Todo mundo recebia um monte de carta de banco, de cartão de carta. Isso praticamente acabou. De e-mail. Exato, quer dizer, a demanda é muito pequena. Então, como é que você vai ter uma estrutura gigantesca para atender uma demanda que desapareceu? Não, e olha que os Correios tiveram superávit ainda naqueles anos ali, até 2021, também por conta da pandemia, né? Sim. Em que a gente vivia um momento de exceção aqui no país, em que a demanda por encomendas aumentou num volume exponencial, a demanda
explodiu e aí, nesse caso, os Correios também foram beneficiados. Eu fico pensando, se não houvesse essa situação, como estariam as contas dos Correios sem aquele superávit. Eu quero trazer mais um dado aqui também para a gente continuar a nossa avaliação. 5h24, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. E aqui nós temos o dado por mês, neste ano de 2025. Então, em janeiro, e aí, pessoal, o que eu preciso ressaltar aqui? Que embora as cores estejam em azul ou verde, para quem quiser identificar aí da maneira como quiser, e aqui esteja em vermelho, a gente está falando de déficit. Então, esses gráficos aqui representam o déficit e esse aqui o superávit de 0,3, 300 milhões de reais. Então, se teve em janeiro 1 bilhão de reais em déficit. Aí, em fevereiro, o superávit, como aparece aqui, ó, de 0,3. Aí, esse déficit voltou para 0,6 em março, chegando a 1,4 em abril, 0,9 em maio, aí sobe bastante. Junho, 2,6. Julho, 2,1. E ainda falta consolidar o número aqui de agosto, por isso que aparece 0 aqui. Mas é claro que esse número também vai ser preocupante diante do resultado total que foi apresentado aí pelo Banco Central. Então, percebam que nesses meses todos de 2025, até aqui, apenas fevereiro registrou um superávit. E por isso que se tem esse número tão preocupante que já chega ao recorde agora, antes mesmo do ano acabar. Alan Gani. Olha só, Evandro, assim como o Musa, eu fiz a lição de casa e fui analisar os dados por dentro. Peguei o Correio como uma amostra, a empresa que está todo mundo falando. Na passagem dos 6 primeiros anos de 2024 para 2026, a receita caiu 11%. As despesas gerais e administrativas cresceram 146%. Além do que o Musa bem pontuou em relação ao maior endividamento da empresa, as despesas financeiras com juros, o que retrata o maior endividamento, saltam ali de 171 milhões para 390 milhões de reais, comparando 6 meses de 2024 com 6 meses agora. Ou seja, isso tem uma explicação, isso é má gestão. E aí, Evandro, fui olhar mais os dados. Final de 2022, olha como isso chama atenção, e aí eu acho que derruba um pouco aqui o argumento do Piperno, hein? De que não há aparelhamento. Despesa com folha de pessoal, Piperno, nos Correios, 2 bilhões de reais. 2 bi. Final de 2022. Agora, Evandro, despesas com pessoal. Li lá as notas explicativas. 3 bi. Eu estou falando de um aumento de 50%. E eu estou falando de um aumento de 1 bilhão de reais com folha salarial. Opa! Temos que investigar isso aí. Teve concurso. Não, tudo bem, mas eu estou falando que há um aparelhamento, que há um inchaço na máquina pública. 1 bilhão de reais para folha... O inchaço pode ser uma coisa, o aparelhamento é outra. Ação de ir lá... Não, tudo bem, mas você está inchando. Eu não estou falando assim que não entrou sem mérito e tal, mas é 1 bi. É 1 bi a mais de folha salarial. E para não entregar. Que foi, Piperno? Diga. Não, houve... Você está fazendo a separação dos termos, né? O aparelhamento seria encaixar cargos, dar cargos, etc., e aumentar o custo exatamente para favorecer também a interesses políticos e etc., diferentemente do que seria, digamos, investir nos Correios com concurso público, é isso? E houve naquele momento, sim, o diagnóstico de que a empresa... Por isso deu grande prejuízo em 22, que a empresa, de fato, estava sendo sucateada para ser vendida. Quer dizer, então o governo não queria mais ficar com a empresa. Então, em 2023, não, vamos agora estabelecer o que era. E, como eu disse, a gestão tem sido indecente. Porque como é que você vai justificar um aumento de pessoal se você tem uma empresa que está com resultados cada vez piores? Pois é, essa é a questão. Essa é a questão. E é 1 bi, Evandro, é muita coisa. A gente está falando de aumento de 50% ao longo desses anos para não entregar. Então, eu estou abrindo concurso público para não entregar? Naquele ano, o resultado melhorou.
Em 23 melhorou em relação a 22. Mas foi deficitário. Sim, foi exatamente. O déficit em 2022, 800 milhões, aí caiu para 500 milhões em 2023. O problema é 24/25. Aí realmente descambou. E aí acho que é importante, mais do que fundamental, as autoridades mostrarem um diagnóstico honesto. E 25 nem terminou ainda. 6 primeiros meses do ano, 2,6 bi. Nem terminou. Você imagina quando terminar. Não, dá mais de 2,6. Não, é 4, né? Dá 4, 2,6 é no trimestre. 4 e nada. Não, 2,6 só no trimestre. Os Correios representam boa parte desse déficit que a gente mais da tá falando. metade. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês é para essa questão, porque os dados vêm e caem como uma bomba, né? Como se isso não fosse esperado, como se fosse uma surpresa. É surpresa a gente entender que as estatais, tirando os bancos e a Petrobras, chegassem a essa situação? Isso já não era esperado, inclusive pelas próprias autoridades, Bruno Musa? Sem dúvida nenhuma, isso já era, não causa nenhum tipo de surpresa, porque como o Alan muito bem falou agora, ele estava olhando o resultado do trimestre, isso não é divulgado, não é chegamos a agosto, vamos olhar agora no ano fiscal que está rolando, então de janeiro até agosto, né, que é o resultado divulgado até o momento. Isso vem sendo analisado mensalmente e trimestralmente, então isso não deveria ser nenhum tipo de surpresa agora, ou seja, me surpreende que estejamos surpresos com relação a tudo isso. Essa má gestão não vem de agora, o prejuízo vem aumentando drasticamente, significativamente ao longo dos últimos anos. Então, o que nós vemos vai além de uma má gestão. É claro que não há nenhum tipo de compliance interno com relação a isso. O endividamento, gente, é brutal. Nós estamos falando de um endividamento onde os juros estão hoje na casa dos 15% e a dívida é maior do que isso. Sabe qual é o custo médio da dívida do próprio Correio divulgado no balanço, nos números oficiais do governo? CDI mais 3, nós estamos falando de 18% ao ano. E por que o CDI é alto? Voltamos naquele ponto, porque o governo gasta mais. Então, o que nós estamos falando é que há rombos por todas as partes. Perdão, diferente do que muita gente acredita, naquele campo abstrato, Evandro, é dinheiro público. Não, dinheiro público não nasce em árvore. Dinheiro público é retirado de endividamento e do aumento de impostos da população. Portanto, nós temos que ter diligência com relação a isso. Não há o menor respeito com o dinheiro do pagador de imposto. E isso representa mais endividamento do Correios, mais endividamento das estatais, que são cobertos por endividamento da máquina pública, que é coberto por aumento de impostos, por retirada de dinheiro forçado da população e das empresas. Num país onde a produtividade é muito baixa, retirar cada vez mais imposto da população, das famílias e das empresas pressupõe uma complicação maior. Só para finalizar, eu estava agora naquele almoço que eu falei, que foi com o ministro Luiz Fux, dando uma palestra para 20 CEOs de empresa, e eu estava com umas pessoas e representantes importantes ali do setor do varejo, e eles me falaram, a nossa margem é 2,5% ao ano, isso é aberto, todo mundo sabe, com os impostos que superam ali os 30%, 40%, a depender do setor específico que estão. Ou seja, qualquer mínimo erro numa conta já se transforma em prejuízo. E aí, no setor privado, nós quebramos. Como é que a gente vai ficar sustentando um rombo por, no mínimo, dizer uma má gestão? É a população quem está pagando isso, gente. É isso que a gente precisa começar a passar para todo mundo. Você sustenta esse rombo. Mais respeito com o seu próprio dinheiro. Eu quero... Fala, Piper. Eu estava até pegando um resultado aqui de 2022 da Eletrobras, que eu acho também fundamental para a gente entender um pouco essas contas. Ela foi privatizada em 2022, como todo mundo sabe, já no final do ano, né? na parte final do ano. Em 2022, a Eletrobras deu 3 bilhões e 600 milhões de reais de lucro. Né? Então, era uma empresa rentável, sempre foi uma empresa rentável, e que hoje ela não está mais nesse bolo. Mas né? não entra aqui. A Eletrobras não faz parte do que o Evandro mostrou. A Eletrobras não entrava no cálculo. Petrobras, Eletrobras e bancos são excluídos. Até 22... Não. Porque ela não entra agora. Porque não. Antes não entrava, te mostro a fonte. Não entrava. Bom, porque não entrava. Agora é... Metodologia dizer, com a Eletrobras ou não muda nada, porque ela já não entrava. Não entrava. Nesse resultado das estatais aqui relacionadas àquilo. Eu dou aula disso daí. Não, mas assim, o fato é que se vendeu naquele momento uma empresa extremamente rentável e não se mexeu nas empresas que já eram problemáticas.
Então, isso também é importante a gente pontuar. Eu quero trazer uma manifestação aqui de uma das nossas telespectadores para a gente colocar aqui para vocês no telão. O Danilo Miranda. Não precisa rever o modelo de negócio dos Correios? Hoje em dia quase ninguém manda mais carta. Tinha que focar ainda mais em logística de encomendas. Muito obrigado pela tua participação, Danilo Miranda, e a todos vocês que estão de olho ou ouvindo o nosso 3 em 1. Fala, Gani. Bom, falar... Nesse caso aqui, a gente já discutiu que os Correios deixaram de se atualizar nos últimos tempos, né? Isso olha só... Já tá certo. Agora, eu quero saber de você sobre a maneira como, diante desse resultado, que não é novidade para ninguém, que caiu como uma bomba agora porque a gente tem os números compilados e a divulgação feita. Mas, assim, que ação que já precisaria ter sido tomada ou que, diante de uma intensificação da cobrança agora, precisa acontecer ainda nessa gestão? Porque ela vai até 2026. E se não houver nem pelo menos um plano que reduza esse prejuízo, as próximas gestões vão herdar uma bomba ainda maior. Com certeza. Bom, primeiro é entender o que está acontecendo, é um diagnóstico. Então, esse resultado, né, negativo, esse prejuízo bilionário nas estatais, decorre de má gestão ou tem algo a mais? Então precisa ser investigado. Porque a gente sabe que no Brasil, principalmente, quando se mistura o interesse econômico com o interesse político, é a porta aberta para a corrupção. Então, não estou aqui afirmando que foi corrupção. Eu estou afirmando que, geralmente, resultados bilionários, negativos, né, prejuízos bilionários, é um indicativo que pode ser corrupção. Muito bem, então precisa ser investigado. Agora, dado que não seja corrupção, então é má gestão. Se é má gestão, a gente precisa entender o que precisa melhorar nessa má gestão. Agora, o Evandro, de qualquer modo, isso aí eu acho que para mim mostra que a gente precisa voltar com o debate de privatização aqui no Brasil. Precisa privatizar. Por quê? Porque quando você privatiza, a sociedade ganha duas vezes. Primeiro, que esse prejuízo aí, quem é que está pagando? É a sociedade. Só que, geralmente, quando você privatiza, e aí tem uma farta literatura e dados que mostram isso daí, a empresa passa a ser lucrativa. Quando ela passa a ser lucrativa, você desafogou o peso do Estado, Piperno. O Estado não tem que mais bancar a empresa. E ela passou a ser lucrativa, pelo contrário. Aí ela passa a dar receita via impostos para o Estado. Então a sociedade ganha duas vezes, sem contar que melhoram os serviços, sem contar que a empresa se torna mais eficiente e gera mais emprego. Mesmo a Vale, que era lucrativa, quando ela foi privatizada, ela passou a gerar muito mais receita para o governo via privatização e mais emprego para a sociedade depois que ela foi privatizada. É fácil a gente rebater tudo isso. Não, aqui é fácil, não. Vamos fazer um debate sobre isso aí. Te dou um monte de exemplo. Por exemplo, energia elétrica do Rio. Aí você pega uma empresa que tem um problema com o crime organizado que ela não consegue subir o novo. Por exemplo, aqui... A Vale passou a ser mais lucrativa. A energia elétrica aqui em São Paulo. Tá uma maravilha, né? Enfim, o fornecimento de serviço. Não é assim. Não tem um toque de Midas. A Vale... A maioria das vezes foi positivo. A Vale é um excelente exemplo. A Vale, de fato, ela se tornou uma empresa muito mais rentável, lucrativa, maior, porque... logo depois da privatização da Vale, a China entra em campo. A China entra em campo, né, e aumentou a demanda e tal, e obviamente a Vale cresceu muito, lucrou muito com isso. Agora, então, há casos e casos. Só pra gente arrematar, Bruno Musa, você levantou a mão, vai lá. Termina aí pra gente poder trazer mais informação. Eu sei que esse debate demanda tempo e é muito bom que a gente traga, né, esse espaço para isso, mas tem mais coisa pra gente contar. Fala aí, remate. Eu acho que analisar um recorte só é muito simples. Você transferir um monopólio estatal para um monopólio privado continua ruim, porque você tem um monopólio privado, porque ele depende de regulação estatal. Então, quando nós estamos falando de privatizações realmente que funcionam, são aquelas abertas, em setores onde o Estado não chega lá para regular absolutamente tudo e mandar você se pode tomar água ou se não pode tomar água. São setores altamente regulados, grande parte deles no Brasil. Só para finalizar, eu mencionei uma vez a Estônia, tem uma iniciativa dos Três Mares que é liderada pela Polônia, são hoje 14 países europeus, tá? Ou seja, já mais de 50% do grupo que compõe a Europa. Aqueles países dos Balcãs, eles estão tomando a dianteira numa iniciativa em que, basicamente, os impostos, eles são flats. E por que você tem todo o incentivo à privatização? Porque significa que as pessoas, quando a empresa reinveste o que ela tem de lucro
na própria empresa, elas não pagam impostos por lá. E por que não pagam impostos? Porque eles pressupõem, isso Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia, pressupõem que você capitaliza mais a empresa e as pessoas, tendo uma prosperidade maior, dependem menos do Estado, da saúde, da educação. E ao depender menos, o custo dele cai e a eficiência retoma. Veja, eram países que eram satélites da União Soviética e perceberam quão maléfico aquilo foi. Então, há movimentos que a gente deve e pode se espelhar para o debate. Concordemos, discordemos, não importa, mas para boas práticas. Mas está claro que o que está em vigência no Brasil não está funcionando. Olha o rombo. E só para a gente arrematar, em relação a esses números de 2024 e também agora números negativos agora, a gente está falando da Ingepron, de projetos navais, tem também a Infraero, que cuida da parte de aeroportos, o Dataprev, relacionado à tecnologia para a previdência aqui no país, e os Correios.